Olá a todos. Meu nome é Pedro da Glória. Eu sou professor da Universidade Federal do Pará e parte do programa de pós-graduação em antropologia da mesma universidade. Eu vou apresentar hoje um trabalho chamado Evolução como Conceito Central para a Bioantropologia, trabalhando muito com questões fundamentais históricas sobre a relevância do conceito de evolução para a área de antropologia biológica. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao grupo de estudos, ao grupo de estudo em bioantropologia, o GEB, pelo convite e parabenizar novamente vocês pela iniciativa de fazer um seminário de bioantropologia e agradeço pelo espaço para poder expor as minhas ideias. A teoria da evolução ela é absolutamente central para a nossa compreensão da origem do ser humano, né? Todas as populações, elas envolveram mitos de origem, se perguntam se a gente sempre foi assim, o porquê das nossas diferenças e semelhanças, e a teoria da evolução, ela dá uma resposta em termos científicos para essa questão. Não há como não começar essa fala falando em Charles Darwin. No século XIX, ele foi um ícone, ele que estabeleceu as bases do que a gente poderia chamar de teoria evolutiva moderna. Ele publica uma obra, A Origem das Espécies, em 1859, e nela ele estabelece que os organismos são todos ligados e conectados através de uma árvore da vida. Ou seja, todos os organismos são frutos de descendência de organismos que viveram no passado, e essa descendência ela é sempre com modificação. Sempre tem uma variabilidade entre as populações, e essa variabilidade ela gera um processo de adaptação, né? O processo de adaptação ele é comandado pelo mecanismo de seleção natural. Uma das grandes contribuições do Charles Darwin foi o mecanismo de seleção natural. A ideia de que a adaptação, ou seja, o ajuste do organismo ao meio ambiente, se dá através daqueles organismos que se ajustam melhor ao ambiente e se reproduzem de forma diferencial. Essa árvore da vida, ela trabalha muito com a ideia de variabilidade, diversidade, tanto de espécies quanto de diversidade dentro das populações. Ou seja, eu posso ter múltiplas adaptações a diferentes tipos de ambientes. E todas elas convivem hoje e conviveram no passado. Mesmo prevendo que também há uma quantidade muito grande de extinções frutos de problemas nesse processo de adaptação e de seleção natural. É claro que a ideia de evolução ela era disseminada em diversas áreas, não só a partir da ideia de Darwin, na perspectiva de um historiador natural, mas também a gente pode pensar na ideia de evolução sendo trabalhada na esfera também social, né? Um outro exemplo importante da aplicação da ideia de evolução é o Herbert Spencer, que também viveu no século XIX junto com Darwin, e para ele, evolução é uma integração de matéria e uma concomitante dissipação do movimento, durante a qual a matéria passa de uma homogeneidade indefinida e incoerente a uma heterogeneidade definida e coerente. Para ele, existe um princípio sintético de evolução, que envolvia a psicologia, a sociedade, o organismo e até a geologia. E esse princípio, ele ia do simples, do homogêneo, ao complexo. Ele envolvia também essa evolução da sociedade, que lutava, nas palavras dele, uma luta pela existência, e os mais aptos seriam aqueles que sobreviveriam e indicariam as sociedades mais ou menos evoluídas. Note que isso é muito diferente da proposta original de Darwin, que envolvia uma adaptação múltipla, de múltiplas linhas, e não um caminho linear entre o simples para o complexo.
Se a gente pensar nessa evolução 2, esse segundo tipo de evolução, a gente pode pensar também em outras áreas, como na arqueologia. John Lubbock, em tempos pré-históricos, propôs a distinção entre paleolítico e neolítico e uma evolução cultural linear, que envolvia o aperfeiçoamento tecnológico e moral e uma superioridade biológica dos europeus, muito baseada na ideia de raça, mas sempre dentro de uma evolução linear, seja ela cultural, no caso do Lubbock, seja ela social e sintética, no caso do Spencer. Mas notem que a ideia do darwinismo social parte muito mais dessa ideia baseada no Spencer, de Herbert Spencer, do que propriamente numa ideia de Darwin. Então a gente pode fazer a primeira distinção entre a aplicação do conceito de evolução de um modo darwinista e a partir de uma perspectiva social. Dentro da antropologia, tiveram vários antropólogos que usaram a ideia de evolução. Por exemplo, Lewis Morgan, que defendia que as sociedades podem ser classificadas em selvagens, bárbaras e civilizadas. E isso é um sistema linear de progressão que ia do simples ao complexo, do inferior ao superior. É diferente do que, de fato, estava sendo proposto por Darwin. Se a gente pensar nessa distinção, ela fica ainda mais acentuada quando o século XX se inicia. Primeiro, porque a teoria da evolução ela sofre uma série de modificações, inclusive com a recuperação do trabalho de Mendel, né, que desenvolveu um trabalho com ervilhas no século XIX, mas só foi tomado conhecimento pelos biólogos evolutivos a partir do século XX, com William Bateson, em 1900. E ele, junto com outros pesquisadores, como Thomas Morgan, que trabalhou com experimentos com as moscas das frutas, começaram a desenvolver a ideia de genes, né? A genética de população, ela se estabelece na década de 30 com Ronald Fisher, C.O. Wright e John Haldane, que desenvolvem os princípios matemáticos da genética de população, mas junto com outros biólogos evolutivos, como Dobzhansky, Mayer, paleontólogos como Simpson, desenvolvem o que a gente chama de teoria sintética da evolução. Ela junta os princípios da genética com a ideia de seleção natural. Essa teoria sintética da evolução, ela tem 4 forças principais: a seleção natural, né, advinda da ideia de Darwin, a deriva gênica, a mutação e o fluxo gênico, né? A genética, ela passa a ser central nas mudanças. Então, o que antes era evolução como descendência com modificação, agora evolução passa a ser mudanças de frequências gênicas nas populações. Isso é conhecido como neodarwinismo, ou seja, a incorporação e a centralidade da genética na teoria evolutiva de Darwin. Isso automático. O que antes era um conceito de evolução que perpassava várias áreas, ele passa a ser cada vez mais restrito à ideia de evolução biológica, né? A gente pode pensar mais para frente o neodarwinismo sendo desenvolvido na década de 50 e 60 pelo George Williams, pelo William Hamilton, que criticavam a seleção de grupo. E depois a gente pode falar do Richard Dawkins, quando ele escreve O Gene Egoísta, na década de 70, trabalhando sempre com o gene como central e como o principal elemento da teoria da evolução. Mais para frente, na década de 70 mesmo, com Wilson, a gente tem a proposição da sociobiologia, que justamente busca explicar a sociedade a partir da interação, da frequência e das mudanças gênicas. E isso foi muito mal recebido nas ciências humanas, pois fazia com que a centralidade do processo ficasse na genética e a sociedade fosse só um produto, uma consequência dessas mudanças genéticas. Esse afastamento, aqui no Brasil, ele é ainda mais acentuado.
né? A antropologia brasileira, que começa a crescer a partir da década de 1950, trabalha com a ideia de sociedade e cultura, principalmente com uma influência francesa, alguma influência inglesa, mas acaba se distanciando dessa antropologia mais americana, que ainda mantinha uma conexão com teorias evolutivas e biológicas. Então, a gente pode pensar que nos Estados Unidos, essa separação ela foi menos radical, especialmente porque os departamentos de antropologia, eles incluíam tanto arqueologia quanto antropologia biológica. Sherwood Washburn, em 1951, propôs uma nova antropologia biológica, uma antropologia biológica que incorporasse o conceito de evolução, uma evolução que estava surgindo na teoria sintética de evolução, ou seja, que incorporasse genética, que incorporasse variabilidade populacional. Tudo isso ficou muito distante no Brasil. Embora a gente possa dizer que a separação entre o social e o biológico foi acentuada pelo neodarwinismo, principalmente por sua ênfase exacerbada no gênero. Bom, se a gente pensar um pouquinho mais para o final do século XX, a gente começa a ver várias tentativas de conciliar biologia, cultura e evolução. E a antropologia biológica, no fundo, é uma área de intersecção entre ciências humanas e ciências biológicas, né? Então, para a antropologia biológica, essas teorias de evolução que busquem mesclar o social com o genético, elas são muito importantes, né? A gente pode pensar nessas reconexões, por exemplo, a teoria da dupla herança, coevolução gene e cultura, do Peter Richardson e Robert Boyd. A gente pode pensar em algumas um pouco mais reducionistas, como a psicologia evolutiva do Tubby Cosmides, ou a memética do Richard Dawkins, todas elas tentando colocar a questão da evolução cultural em evidência. A gente pode pensar na arqueologia, o Robert Dunnell, né, que trabalha com a ideia de aplicar princípios darwinianos no estudo dos objetos e na classificação desses objetos, que hoje é proposta e defendida, por exemplo, pelo Astolfo Araújo, que trabalha com os princípios darwinianos para estudar cultura material, né, para estudar objetos, artefatos. Todas essas são tentativas válidas, mas eu queria destacar principalmente o surgimento do que a gente chama de teoria estendida da evolução. A teoria estendida da evolução, ela propõe que a evolução não se resume a genes, ou seja, ela não é reducionista à genética, ela propõe múltiplas heranças. A gente pode pensar numa herança darwiniana para a genética, sim, mas também para a epigenética, para o comportamento e até mesmo para a cultura. Todas essas dimensões, elas podem sofrer evolução de maneiras, ritmos e unidades evolutivas diferentes. Essa teoria estendida, ela também coloca a ideia de construção de nicho, do Kevin Laland, por exemplo, que propõe que os organismos, eles modificam as forças seletivas. Eles constroem um ambiente ao seu entorno. O John Odlin Smith propõe até uma herança ecológica, que essa construção do ambiente ao redor, ela pode ser passada de geração para geração e influenciar diretamente os organismos. Não só os genes, mas a fisiologia e o desenvolvimento. O papel do desenvolvimento do ambiente, ele passa a ser cada vez maior, não só em selecionar organismos, mas também direcionar a variabilidade, direcionar o comportamento desses organismos. Nesse ponto, a teoria estendida vê o organismo como interferindo na pressão seletiva, e não simplesmente como resultado de um pano de fundo evolutivo. Isso é uma mudança bastante interessante e que, de certa forma, trabalha com
a interface entre o ecológico, o social e o biológico. O ambiente ele não é mais separado do organismo, ele está misturado com o organismo, ele influencia o organismo e o organismo influencia o ambiente, que passa que a gente começa a pensar no nosso papel na responsabilidade ambiental, o nosso papel nas modificações do ambiente, como esse ambiente vai modificar os organismos no seu retorno, né? Então, essa é uma mão dupla, né? De influência do organismo no ambiente, de ambiente influenciando o organismo. Tudo isso ilustra a centralidade do conceito de evolução, mas também mostra que a teoria da evolução ela é dinâmica. Ela está ativa na área de antropologia social, ela está ativa na área de arqueologia, e ela é extremamente importante na área de bioantropologia. Bom, eu queria, de novo, agradecer pelo convite e fico à disposição para responder perguntas, questões que queiram saber um pouquinho mais ou esclarecer um pouquinho mais dessa ideia de evolução que é muito dinâmica, muito ativa e que tem se transformado ao longo dos últimos 2 séculos de pesquisas, né? Obrigado novamente.